Olá pessoal, vamos dar continuidade à nossa aula de conteúdos e dentro dessas nossas aulas de conteúdo, de teoria, nós entraremos hoje em um assunto novo, em uma nova etapa da história da humanidade que é caracterizada e que é conhecido como a chamada Idade Média. Por Idade Média, devemos entender que o marco em que houve a delimitação entre a Idade Antiga para a Idade Média foi o fim do Império Romano. Então, o fim do Império Romano, ali em meados do século V, marcou a derrocada, o fim de uma época, de um período denominado de Antiguidade, com as suas divisões em Antiguidade Clássica e Antiguidade Oriental, para agora um novo modelo e estrutura, seja lá de política, de governo e de pensamento, chamado de Idade Média. Dessa forma, cabe, nesse momento, conhecermos os pontos principais, os elementos conceituais e, mais do que isso, o que eu sempre digo aqui para vocês, contextualizar essas informações com o tempo e o espaço em que nós iremos estudar. Então, o tempo em que nós iremos estudar é a chamada Idade Média, tem início ali por volta de meados do século V depois de Cristo, já estamos na era cristã, e o espaço em que nós vamos discutir aqui é a Europa Ocidental. Então, sabemos que toda essa nossa discussão parte a partir do século V e da Europa Ocidental. Para isso, é importante começarmos a dominar os conceitos. E o slide aí, primeiro, nos ajudará a compreender, a sistematizar melhor esse conteúdo. Então, vamos lá para o nosso primeiro slide. Então, nós vamos ter aí, ó, a Idade Média, nós podemos ver ali, né, do ano 476 até o ano 1453. Então nós temos aí quase um milênio de Idade Média. E a Idade Média, ela está dividida em duas categorias ou em dois períodos. A primeira é a chamada de Alta Idade Média. A segunda é a Baixa Idade Média. Veja que cada uma delas, tanto a alta quanto a baixa, ela tem os seus períodos de início e de fim. Alta Idade Média, 5 séculos, século 5 ao século 10. Baixa Idade Média, século 10 ao século 15. E aí nos mostra alguns dos pontos principais que nós devemos conhecer. Então, na Alta Idade Média, que será o tema da nossa aula, na Alta Idade Média, situações como as invasões bárbaras que derrocaram lá o Império Romano, ocasionando seu fim. Descentralização política, já que na Antiguidade existia o quê? Existia a centralização do poder, as monarquias, os impérios, os imperadores. E dentro do período feudal, de um regime feudal, a política e o poder ele era descentralizado. Então isso aí nós vamos aprofundar. Ruralização da sociedade, formação do feudalismo e consolidação da Igreja Católica. Uma coisa que eu chamo a sua atenção é o seguinte: desde a Idade Antiga que nós estamos citando aqui a Igreja Católica. Então a Igreja Católica, ela é uma instituição que ela passou pela Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna e Idade Contemporânea e continua forte e imponente. Então essa curiosidade ela é interessante por todas as etapas da história da humanidade, desde a escrita, a Igreja Católica passou por ela. Outras instituições, modelos políticos, modelos econômicos, durante esse período surgiram e desapareceram. Apenas a Igreja Católica conseguiu passar por todos esses períodos. Então, quando na próxima aula formos discutirmos a Baixa
Idade Média. Então vamos falar de cruzada, renascimento comercial, ressurgimento urbano, crise do feudalismo, surgimento da burguesia e do capitalismo. Então o que cabe para a gente é entender os primeiros elementos conceituais da chamada Alta Idade Média. Então ali fala sobre formação do feudalismo. O contexto, o termo feudalismo, feudo, está diretamente ligado a terras. Então a economia ao qual o feudalismo ou a Idade Média se estruturou foi a economia baseada na agricultura, ou seja, na posse de terras. Aquilo que era tido como posses valiosas, que dava poder a alguém, era ele ter uma grande quantidade, imensidade de quê? De feudos. E feudos, nesse ponto aqui, terras. Então vamos lá para o próximo slide para a gente começar o nosso processo de aprofundamento. Então nesse material aqui, nesse slide, nós conseguimos ver aí a formação da Europa medieval. Então quando falamos formação de Europa medieval, nós estamos falando sobre a situação pela qual as transformações ocorreram dentro de um período denominado de Antiguidade para a chamada Idade Média. Então essas mudanças elas aconteceram no âmbito político, no âmbito cultural, no âmbito econômico. Por isso que é uma mudança de época, porque vários elementos mudaram, ocasionando assim uma nova concepção de princípios, de valores e de relações de poder. Então vamos ver aí no slide os 4 pontos no qual nós destacamos aí. Então temos a crise do Império Romano, que isso aí é a transição final da Antiguidade para a Idade Média, né? Sabendo que ninguém foi dormir na Idade Antiga e acordou na Idade Média. Isso é um processo em que existiu uma convenção entre os historiadores, os intelectuais, e dividiu a história da humanidade. Então, quando menciona-se a crise do Império Romano, você fica em mente, ora, a crise do Império Romano, isso não foi na Idade Antiga e nós estamos na Idade Média? O que é que tem a ver uma coisa com a outra? É dentro da seguinte situação. O limite entre um período e o outro, Antiguidade e Idade Média, foi a crise do Império Romano. Então a crise do Império Romano ela marca o fim de um período e início de outro, por isso que ele está ali. Então a gente traz novamente as invasões bárbaras, o problema do enfraquecimento do poder romano, da centralização do poder, que caracterizou com o seu declínio, né, de um império superpoderoso que perdurou aí por quase também um milênio. Então, o seu declínio marcou drasticamente essa transição. Então, a formação da Europa medieval, voltando lá para o slide, traz como segundo ponto o esvaziamento das cidades. Isso não significa dizer que a Europa ocidental, nesse período aí, século V, existiam grandes cidades, a população era essencialmente urbana. Significa dizer que dentro do contexto de uma Europa do século V, a partir do momento em que existia as relações comerciais, mesmo que muito ínfimas, isso fortalecia uma integração nos centros. Quando nós falamos nos centros, seriam as cidades, onde existia a relação comercial. E isso começa a se perder quando, nas chamadas invasões bárbaras, a população, até para se proteger, tem uma necessidade de voltar para onde? Para o campo, abandonando as áreas urbanas. Volto a repetir, dentro de uma questão de proteção, e quando volta para a área rural, nós entramos em um processo que é chamado, que está aí no ponto 3, de ruralização. Então, o centro da vida social e econômica passou a ser o campo, ou seja, o conceito relacionado à ruralização está diretamente ligado
a origem do feudalismo. Por origem do feudalismo, posses de terras, aonde que começava ou começaria a existir uma relação entre suzerano e vassalo, ou seja, suzerania e vassalagem. Isso aí é simples de entender. Suzerano era aquele que doava parte da sua terra para que o vassalo trabalhasse nela. E uma vez o vassalo trabalhando nessa terra, ele teria que destinar parte da sua produção para o suzerano. Então, a relação de poder ela começava a existir entre o processo de suzerania e vassalagem, já que a terra era o bem principal na Idade Média, na Alta Idade Média. Quem possuísse muitas terras, como nós estamos vendo ali no slide, então o incentivo à agricultura, à pecuária, foi gigantesco, ocasionando assim uma grande manifestação em que uma gigantesca quantidade de pessoas, dentro de um processo de deslocamento, foram para as áreas rurais, ocasionando assim o fortalecimento do feudalismo. E isso nós estamos ainda na primeira parte, na primeira fase do feudalismo, que é a parte chamada de Idade Média Alta. Quarto ponto, nós vamos ter colono. O trabalhador cultivava um lote de terra do proprietário e, como pagamento pelo uso do lote, entregava a ele parte da colheita. Aquilo que foi mencionado, a relação entre suzerania e vassalagem, que também pode ser chamado de colonato, enfim. A Idade Média ela traz vários conceitos que são associados aos trabalhadores, aos donos de terra. E para que a gente possa identificar, a gente tem que ter esses conceitos em mente. Então, o colonato está diretamente ligado ao trabalhador que trabalhava em terras de alguém. Em forma de pagamento, destinava parte da sua colheita, né, de tudo aquilo que ele produziu. Isso também é chamado de suzerania e vassalagem. Então, que fique isso aí importante, porque isso é essencial para a gente entender os próximos passos com relação à Idade Média. Então, o terceiro processo aqui, terceiro slide, fala sobre a questão da ruralização. Então, na Idade Média, o que mais aconteceu, as principais relações estavam diretamente ligadas às produções e às relações no campo, devido à questão óbvia, feudalismo, feudo, terras. Vamos lá para o slide. A insegurança causada pelos ataques dos povos germânicos e a dificuldade de obter trabalho nas cidades levaram a maior parte da população urbana a mudar-se para o campo em busca de abrigo, trabalho e proteção. Roma, por exemplo, que tinha mais de 1 milhão de habitantes no auge do Império, constava apenas com 300 mil quando a crise se agravou. Então nós estamos falando da parte mais urbana de Roma, que tinha um número de habitantes muito expressivo para a época e que 70% de toda a população romana volta para o campo com medo, com necessidade de trabalhar e com a esperança de reorganizar a sua vida. E isso deixa o império totalmente, completamente enfraquecido. E uma vez o Império Romano enfraquecido, isso fez com que as invasões dos povos chamados de bárbaros ocorressem de uma forma menos trabalhosa, não digo mais tranquila, mas de menos trabalhosa. E esses povos, eles tinham, uma vez invadindo o império, eles submetiam também esses povos romanos também à escravidão, à questão de mortes, porque ali era um conflito, ali eles estavam em uma guerra, em um conflito sangrento. E a forma
desses colonos se defenderem era estabelecer-se aonde? Nas áreas mais afastadas das áreas urbanas, ocasionando assim o chamado colonato, fortalecendo as relações de suzerania e vassalagem, que é um conceito fácil, simples e que é um conceito muito cobrado nos vestibulares. Então vamos lá, avançando aqui para o próximo slide. Como estava estruturado, seja lá no aspecto político, seja lá no aspecto econômico, esse período aí, essa primeira fase da Idade Média. Então, nesse período, o que era o Estado? O Estado enquanto uma nação organizada. Então, o Estado é organizado política, social e juridicamente, ocupando um território definido onde a lei máxima é uma Constituição. Um Estado soberano é sintetizado pela máxima, um governo, um povo e um território. Então nós temos o conceito de Estado para a atualidade. Isso para que a gente faça o confronto da ideia de Estado lá na Idade Média, dentro da delimitação Alta Idade Média. Então a estrutura política do sistema feudal era a seguinte: descentralização política. Se na antiguidade clássica, principalmente em Roma, existia um imperador em que ele tinha atribuições e poderes de presidente, de rei, de juiz, de tudo, porque era uma monarquia centralizada até de poderes divinos. No período denominado de feudalismo da Idade Média, não existia um governo centralizado. Não existia um poder central que comandasse toda a estrutura de um Estado. O que existiam eram os grandes senhores feudais, né? E esses senhores feudais, eles eram responsáveis por estruturar e organizar os seus feudos, ocasionando assim aquela relação dos colonos com o senhor feudal. Então, o servo e o senhor feudal, o suzerano e o vassalo. E isso acontecia em diversas áreas lá na Europa. Repito, não existia a centralidade em que todo o poder era atribuído a uma pessoa. Não existia. Na Idade Média isso aí acabou. A não ser que estivéssemos discutindo sobre a Igreja Católica, que vai chegar a esse ponto. Mas enquanto Estado, não existia a centralidade do poder. Segundo ponto, lá no slide. Inexistência total por completa do Estado, poder local dos nobres. Então a nobreza, ela era formada por aqueles que detinham grandes posses de terras. Se sinônimo de riqueza era ter terras, aqueles que tinham grandes posses de terras eram os poderosos, eram os nobres, eram os suzeranos. E eles eram quem ditavam as ordens dentro desse período aí. Temos os senhores feudais. Eles eram ligados politicamente pelo sistema de suzerania e vassalagem, que se originou do comitatus, aquilo que nós falamos aqui há algum tempo. A relação de suzerania e vassalagem. Os senhores feudais, eles estavam dentro dessa relação. Então, a ideia de Estado, como nós entendemos hoje, isso é importante. Como nós entendemos hoje, na Idade Média não existia. Mas a ideia de Estado, dentro do conceito da Idade Média, era essa relação. Espero que tenha ficado claro. Repetindo, na Idade Média, a ideia de Estado, como nós conhecemos hoje, não existia. Mas, no contexto da Idade Média, o Estado era aquela relação que era exercida dentro daquele contexto, que é isso que nós estamos vendo. Um outro ponto, que era em relação de lealdade entre os guerreiros e seu rei, existente nos povos germânicos que ocuparam o Ocidente no início da Idade Média. Então, a partir do momento em que existia uma relação entre
o suzerano, o dono das terras, e o vassalo, aquele que trabalhava nessas terras, existia também uma relação de lealdade. Existia um ritual em que o suzerano, além de ceder as terras, tinha por direito que o vassalo, além de poder plantar, morar, teria que proteger a propriedade, esse pedaço de feudo, mas também teria que proteger também o grande feudo maior do senhor feudal. Então, essa relação ela se dava a partir de um ritual de lealdade que selava definitivamente a relação de suzerania e de vassalagem, que não era apenas destinar parte da produção, mas sim estabelecer proteção para o grande senhor feudal. Então essa relação é interessante, né? Então a partir daí nós começamos a entender os elementos da sociedade, a dinâmica da sociedade no período feudal. E como nós falamos em sociedade na Idade Média, a sociedade era dividida na seguinte característica ali, ó. Nós vamos ter o rei, mas não era um rei que tinha um poder absoluto. Não era um absolutista. Nós teríamos os duques, condes, o alto prelado, que seria o clero. Nós teríamos cavaleiros, senhores, bispos e abades, que poderiam ser também considerados parte da nobreza. E nós tínhamos o servo, que era todo o restante da população feudal. Então, os soldados, eles tanto estavam na parte dos nobres, como também estavam na parte dos servos. Como também o clero, tinha o alto clero e o baixo clero. Então, o baixo clero estava também na parte dos servos. E dentro dessa relação de poder, quem estava no topo, quem tinha o comando dessa relação de poder, eram os membros do alto clero, os membros da Igreja Católica. A Igreja Católica era tão poderosa nesse período que 1/3 de todas as terras que existiam na Europa era da Igreja Católica. Por isso, ela era chamada de a Senhora Feudal, a grande dona de terras lá no período da Idade Média. E diante da pirâmide social que existia, ela estava lá no topo. Então vejam, para que a gente converse um pouco sobre a relação da Igreja Católica. Nós tínhamos o líder central, como historicamente sempre existiu, que era o Papa, chefe da Igreja Católica, ocupa o cargo religioso intitulado de papado. Então, nós vamos ter o Papa como sendo a inspiração de Deus aqui na Terra. Aí sim, por ser uma instituição religiosa, a Igreja Católica se utilizava também dentro da ideia de que a fala oficial da Igreja, a partir do Papa, era uma fala também de quem? De Deus. Então existia todo esse poder diante da Igreja Católica. Tínhamos o clero regular, que eram formados por monges religiosos que viviam em um mosteiro e obedeciam regras de conduta. Quando nós falamos em clero regular, isso aparece muito nos livros, isso aparece muito nas provas relacionadas à Idade Média. O clero regular eram aqueles religiosos da Igreja Católica que viviam enclausurados, que viviam internamente, como o slide ali mostra, que viviam nos mosteiros, não estavam junto da comunidade, não estavam juntos do povão, não celebravam as missas, não visitavam os doentes, eram aqueles que viviam enclausurados. Então está aí o conceito de clero regular, que fique muito claro isso aí. Como também nós tínhamos o chamado clero secular, que era bispos e padres, estão em contato direto com os fiéis no dia a dia da igreja. Então, os padres, eles pertenciam ao baixo clero. Eles não faziam parte da grande estrutura
Idade Média, no qual a Igreja Católica dominava tudo. Mas o clero secular, a partir de bispos, padres, eles estavam muito mais próximos da população. Celebravam missas, celebravam alguma organização religiosa, visitavam doentes, enfim. Essa distinção do clero regular e do clero secular é importantíssimo para que a gente compreenda e para que a gente comece a organizar os elementos relacionados à força que a Igreja Católica tinha nesse período. Por que tinha? Ela não tem hoje? Nem se compara o poder que a Igreja Católica tinha na Idade Média com o poder que a Igreja Católica tem hoje. Não se compara. Então, indo lá para o slide, quando nós falamos em organização política na Idade Média, nesse contexto, alta Idade Média, o poder político era no âmbito local, exercido pelos senhores feudais, donos da terra e dos meios de administrar a região sob seu domínio. Ali, eles exerciam o poder político, o poder judiciário. O rei era apenas um entre os senhores feudais. Esse conceito é importante, porque vai aparecer em questões que na Idade Média existia a figura de um rei. E dentro de uma ideia do nosso imaginário, a gente entende que o rei é aquele que centraliza o poder nas suas mãos. Só que na Idade Média, essa centralidade ela não existia. O poder estava entre os grandes feudos, entre os grandes senhores feudais. E o rei não era nada mais nem nada menos do que um grande senhor feudal, que tinha uma força, sim, apenas diante do seu feudo. Em outros feudos, outras localidades, o poder do rei ele não existia. Então, é a partir desses elementos introdutórios que nós começaremos a viajar pela Idade Média, sabendo que esse primeiro pontapé está diretamente ligado à chamada Alta Idade Média, que é a primeira fase da Idade Média, onde nós temos o surgimento do feudalismo. Vamos nos encontrar em mais aulas para que a gente reforce essa temática. Desejo a você um bom estudo e até a próxima aula.